circuito do Huemul é uma trilha de 4 a 5 dias no Parque Nacional Los Glaciares, que faz uma circunnavegação em uma das regiões mais inóspitas da Patagônia. Cruzar rios, passos de montanha e lutar contra o vento patagônico são alguns dos desafios para quem pretende realizar esta aventura, mas terá a recompensa de encontrar lagos, glaciares e picos de montanhas nevados que poucas pessoas têm acesso devido ao seu isolamento geográfico. São muitas as paisagens de tirar o fôlego, mas o ápice do circuito, sem dúvidas, é o encontro com o Campo de Gelo Sul, considerada a terceira maior extensão de gelo continental do mundo, ficando atrás apenas da Antártida e da Groenlândia. Uma das grandes maravilhas naturais do nosso planeta, e sua colossal extensão nos faz sentir como os primeiros exploradores dos confins patagônicos. Então hoje está começando o tão aguardado trekking, a volta do Huemul, talvez o trekking mais exigente aqui da minha trip na Patagônia. Eu deixei por último, justamente para pegar um condicionamento físico e fazer ele de forma mais tranquila. Então são 4 dias, 3 noites a expectativa, se o tempo colaborar. A previsão são 2 dias bons e no terceiro, que é o mais difícil, o clima fica ruim. E aí eu vou ter que avaliar se eu continuo ou espero mais um dia no acampamento até melhorar o tempo, porque o terceiro dia é o dia mais difícil, Passo de los Ventos. Então é um lugar onde, como o nome já diz, os ventos são fortíssimos e é uma região bem exposta e agreste. Então, com tempo ruim ali, é bom avaliar as condições. De repente, aguardar mais um dia no acampamento anterior. E para esse trekking aqui também eu precisei fazer um registro online no site do Parque Nacional, que é obrigatório. Então precisei botar minhas informações de contato, tipo sanguíneo, endereço, várias informações pessoais, caso eventualmente precisem me resgatar aí. Então esse circuito tem aproximadamente 70 km, 72, e o primeiro dia hoje são 15 km e vai ser a média mais ou menos até o último dia, de 15 a 17 km e no último dia 20. Então, vamos lá. O primeiro dia não envolve muitas dificuldades técnicas, com subidas suaves e terreno relativamente plano. No trecho final temos a visão do Cerro Huemul à esquerda, com seus 2.677 metros de altura. Uma descida pouco íngreme nos leva até o Vale do Rio Túnel, onde é possível avistar a Laguna Toro, que fica próxima ao primeiro acampamento.
O segundo dia de trekking começou com sol e, saindo do acampamento, logo costeamos o Lago Toro, para chegar depois de 40 minutos na primeira tirolesa, construída para transpor o rio Túnel. Importante mencionar que é necessário levar equipamentos técnicos para esta travessia. São eles cadeirinha, mosquetão e fita de alto seguro. Após a tirolesa, a trilha segue por um terreno pedregoso e instável, pela encosta de um morro, e tendo o glaciar do rio Túnel à sua direita. Essa é uma das visões mais emocionantes da caminhada, pois ficamos muito próximos ao glaciar, e realizei inúmeras paradas para apreciar a paisagem. Logo viria o trecho mais crítico e exigente de todo o circuito, o temido Passo del Viento. Este trecho é bastante íngreme e escorregadio, pois é uma mistura de areia com pedras que acaba drenando nossas energias. Começou a subida do temível Passo do Vento. Eu já completei um terço agora desse passo e já estou bem cansado. No começo pensei que não ia conseguir, porque cansei muito, é bastante íngreme no começo, agora deu uma amenizada, é pedregulho, então tu pisa e vai escorregando e acaba cansando mais. Como era esperado logo ao chegar ao Passo dos Ventos, senti a esmagadora força da natureza. Precisei me abrigar atrás de rochas para me proteger das fortíssimas rajadas, que tiravam meu equilíbrio. Também precisei muita coragem para voar o drone nestas condições, e graças a Deus consegui algumas belas imagens do Campo de Gelo Sul e sua majestosa imponência. Saindo do passo, iniciamos a descida rumo ao acampamento Passo del Viento. Este trecho é relativamente tranquilo tecnicamente, mas ainda temos que lidar com as constantes rajadas de vento vindas do Campo de Gelo Sul. O acampamento fica ao lado de uma pequena lagoa e possui um refúgio para cozinhar e realizar as refeições. Então galera, bom dia, terceiro dia do circuito Ruemul e a chuvinha dando as boas-vindas aí. Os dois primeiros dias foram épicos, com sol e sem vento, mas hoje a Patagônia resolveu dar o cartão de visita. Mas assim, é uma chuvinha que não é muito forte. Bom dia galera, terceiro dia aqui do circuito Ruemul. E hoje a chuvinha veio dar as boas-vindas aí do clima patagônico. Os primeiros 2 dias foram só de sol, dias épicos, com pouco vento. Mas é isso, a Patagônica é imprevisível. Queria comentar também dessa noite, que foi uma noite aí um
pouco atípica aí na minha experiência de montanha. Eu acho que foi a pior, que eu me lembre assim, eu acho que foi a pior noite que eu passei no camping, porque o vento fortíssimo que arriava a minha barraca, né? Então chegou um momento no meio da noite que a barraca desmontou e ficou só a parte em cima da minha cabeça que ficou meio armada. Então eu podia respirar, mas a parte dos pés desmontou e o vento estava tão forte que eu não tive ânimo para arrumar a barraca, né? Porque eu sabia que ia acontecer novamente, porque o vento, a minha barraca na verdade, ela não é para esse tipo de clima hostil, agressivo. Então a minha barraca é para clima intermediário de montanha, sem muito vento. Boa parte do percurso do terceiro dia se faz em paralelo ao Campo de Gelo Sul, à medida que se ganha altura gradualmente para atravessar o Passo Ruemul. São momentos mágicos que temos durante o dia para contemplar de diferentes ângulos essa paisagem tão impactante para os olhos. As imagens, infelizmente, não fazem justiça ao que presenciamos ao vivo. É como se nossa mente e o coração entrassem em um estado de paz e harmonia profunda. E só temos que agradecer à Mãe Natureza por momentos assim. A descida do Passo Ruemul para mim foi a segunda parte mais delicada do circuito, pois a inclinação em alguns trechos era bastante acentuada e com o terreno já desgastado com a erosão. O segredo foi se segurar nos galhos e encontrar uma boa posição para os pés, de modo a não escorregar. Em alguns setores, cordas fixas ajudavam a transpor áreas com exposição à altura. Concluída a descida, em questão de poucos minutos chegamos ao acampamento Lago Viedma. E nesta imagem vocês podem ver o detalhe da travessia do Passo Ruemul, em direção ao acampamento Lago Viedma.
quarto e último dia do circuito Huemul havia chegado. Eu fui o último a sair do acampamento Viedma e, portanto, estava completamente sozinho na trilha. Foi o momento que encontrei para refletir sobre a jornada que estava prestes a ser concluída. Um misto de sentimento invadia meu pensamento. O alívio de ter passado pelos momentos difíceis com segurança e gratidão por conseguir realizar de forma independente este trekking. Uma experiência que será muito importante para mim no futuro. Avaliar e tomar decisões assertivas na natureza selvagem é um processo de autoconhecimento, e este trekking me deixou mais preparado para novas aventuras. Então, pessoal, fechando hoje, último dia aqui do circuito Huemul, eu queria dar um pouquinho as minhas impressões aqui desse trekking. Então, achei o primeiro e o último dia os dias mais fáceis e o segundo e o terceiro os mais difíceis, sendo o segundo um pouquinho mais difícil que o terceiro, porque o segundo tinha um passo de montanha bem íngreme, um desnível aí de 1.200 metros, e foi bem puxado. E o terceiro porque foi uma baixada bastante íngreme, terreno bem erodido, então muito delicado descer. Muita gente eu vi que escorregou e acabou se machucando as mãos, arranhando as pedras. E é a sensação também de estar no fim do mundo aqui, porque é muito agreste, muito inóspito aqui. Esse clima aqui, ele parece que não foi feito para os seres humanos. Após realizar todas as trilhas que eu havia planejado em El Chaltén, resolvi deixar alguns dias para relaxar na cidade. Alguns mochileiros me recomendaram o hostel Del Lago, e fiquei encantado com o conforto e o cuidado com todos os detalhes da decoração. As áreas sociais eram muito agradáveis e passei meus últimos 3 dias em El Chaltén curtindo o ócio, em um ritmo mais lento, depois de tantos dias de trilhas na Patagônia. Aproveitei para experimentar algumas delícias gastronômicas da cidade. Todos os dias tomava um café expresso e a cheesecake da cafeteria da esquina. E no último dia comi um bife de chouriço, meu corte preferido das carnes argentinas, no restaurante Ovelha Negra. E a saideira foi uma IPA super cremosa no Bar Bourbon, local super descolado onde muitos mochileiros se encontram depois das trilhas.